Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A segunda live do ano aqui, mais uma live de segunda. Toda segunda vocês têm um encontro marcado comigo. E hoje a gente vai falar sobre como deixar o treino de musculação mais intenso, como mexer nessa questão da intensidade, o que é intensidade do treino de musculação, como que a gente pode estar melhorando essa questão, como a gente pode estar contribuindo para deixar o treino de musculação mais intenso. Beleza? Vamos entrando aí. Dá mais um minutinho para vocês entrarem e aí a gente começa. Bom, sem mais enrolação, bora começar. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E bora pro pau, bora falar sobre intensidade, que é disso que a gente gosta no treino de musculação, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, primeiro ponto, é que existe uma grande confusão na sala de musculação. Caramba, tem um vizinho louco aqui, gritando. Mas enfim... Primeira coisa que a gente precisa entender é essa confusão, essa grande confusão que é feita na sala de musculação no que diz respeito à intensidade. E essa confusão, ela é feita, né? Ela é disseminada, infelizmente, por parte dos profissionais, dos professores que estão na sala de musculação. Se eu chegar e perguntar para a maior parte dos professores na sala de musculação, não estou falando isso de maneira depreciativa, pelo contrário. É porque as pessoas chegam na sala de musculação como leigas e elas estão depositando a sua confiança no profissional que está ali porque elas acreditam que o título que eles carregam enquanto profissionais os habilita e os dá determinada autoridade para resolver os problemas das pessoas, né? Resolver o problema delas, das pessoas que estão ali na sala de musculação, seja ele qual for, seja uma condição estética, uma melhora estética, uma melhora da composição corporal, uma melhora de performance, enfim, uma reabilitação, não importa, né? As pessoas chegam ali na sala de musculação, elas querem ter o problema delas resolvido. E a verdade é que parece que cada vez mais os professores não sabem o que é intensidade, né? Não sabem explicar. Eu posso perguntar para uma parte das pessoas que fazem musculação o que elas têm como ideia de que seja um treino intenso. A maior parte delas vai falar assim: caramba, eu fiz um treino muito intenso, eu senti minhas pernas queimando, minhas coxas, durante uma série que eu fiz de cadeira extensora, onde eu fiz 10 repetições segurando em cima, 10 repetições bombeando e 10 repetições rápido, sabe? Esse é o conceito de intensidade que as pessoas têm. E isso não é intensidade, tá? Isso não é intensidade. Sentir queimar, sentir o coração disparar, assim, suar, aumentar a sudorese, não é sintoma, não é sinal de treino intenso, tá bom? Sentir doer no outro dia também, né? Sentir aquela dor muscular de início tardia, não é também um sinal de que o treino foi intenso. Aquela dorzinha do outro dia não diz respeito a nada sobre a intensidade do treino. Por quê? Porque a gente não vive sentindo dor
em todos os treinos, ou melhor, em todos os dias posteriores a treino, né? Isso significa de que o treino não teve intensidade? Isso significa de que o treino não foi eficaz, não foi bom, de que o treino não gera resultado? É claro que não, é óbvio que não, né? O que garante de que o treino foi eficiente e gera resultado é a intensidade, mas é a intensidade propagada através do conceito exato. Qual é o conceito exato de intensidade? No treinamento de musculação, no treinamento contra a resistência, treinamento com pesos que você realiza na sala de musculação, intensidade é referente à sobrecarga externa. Fui até falar bonito, né? Diz respeito única e exclusivamente à carga. Sobrecarga externa diz respeito à carga, tá bom? Peso, anilhas, halteres, barras, peso, beleza? Placas, enfim, é peso, carga, sobrecarga externa. Ou seja, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quanto mais peso tiver, mais intenso fica. Ok? Então, isso é uma coisa que precisa ficar entendido. Ok? Porque tem um outro lance, tem uma outra questão que precisa ficar entendida sobre nós. É o quê? Você pode fazer um treino com mais peso e aí, primeiro de tudo, você não vai conseguir, talvez, né, muito provavelmente, a depender do nível de treinamento e tal, você não vai conseguir fazer um treino muito cadenciado. O que é cadenciado? Fazer repetições devagarzinho, concentradinho, aquela coisa assim, sabe? Bem devagar, que puxou bem. Você não vai conseguir fazer isso se você tiver com bastante sobrecarga, a menos que você tenha um alto nível de controle motor e consciência corporal, mas mesmo assim é extremamente difícil fazer isso. E isso gera a impressão de que o treino não está sendo eficaz. Por quê? Porque se você faz um treino com muito peso para 4, 6, 8 repetições máximas ali no limite, não passando disso, você dificilmente sente queimar, dificilmente vai sentir o coração disparando, mas você vai gerar bastante dificuldade, bastante tensão mecânica na tua musculatura, e isso por si só já dá muito estímulo e faz o teu corpo gerar, tua musculatura gerar muita resposta. Porque para e pensa no seguinte, pega essa visão aqui comigo, isso aqui é uma coisa que ninguém percebe, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas pare e pensa comigo, como o seu corpo responde à quantidade de comida? Seu corpo pode responder de duas maneiras, na verdade de três maneiras: engordando, emagrecendo ou mantendo o peso, beleza? Mas vamos lidar somente com o conceito de ganhar peso, engordar. Não estamos levando em consideração a composição corporal. Engordar e emagrecer, ganhar e perder peso. Se o seu corpo tem condição de ganhar e perder peso através da ingestão ou não ingestão de alimentos, é sinal de que teu corpo sabe reconhecer o que tem naqueles alimentos. E agora eu falo sobre calorias. Os alimentos possuem calorias. A minha pergunta para você que me ouve é: você acha mesmo que o teu corpo não sabe reconhecer calorias, por maiores ou menores que sejam? Eu te garanto que ele sabe. Por quê? Porque a resposta que ele dá a essas calorias é o excesso de calorias. Você vai acabar armazenando nos adipócitos e vai acabar ganhando gordura. Ou ele também responde com menos calorias, né? Ele sabe contar quanto você dá menos calorias do que ele precisa para manter o peso. Então,
Ele precisa se manter vivo, seu corpo, então ele acaba tirando das reservas energéticas para gerar energia para você continuar se mantendo vivo. Ou seja, você emagrece. Então esse é um sinal maestro que você precisa entender de que o seu corpo é super inteligente e sabe sim contar muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for trazer para o campo da musculação, da intensidade, você vai perceber que é a mesma coisa. Por quê? Porque é uma frase que é crassa, é uma frase que é extremamente comum na sala de musculação, que é: músculo não sabe contar. Ah, ele sabe. Com certeza ele sabe. E a maior prova disso, a maior prova de que teu músculo sabe contar repetições, séries e peso é que ele pode ficar mais forte. O treinamento vai gerando adaptações, né? O seu corpo vai reagindo e vai criando adaptações ao treinamento. Porque para e pensa comigo. Você vai e gera uma sobrecarga externa lá. Teu corpo precisa responder aquele treinamento. Porque ele responde, você gerou um estresse, você precisa ficar mais forte para suportar aquele estresse. Beleza? Beleza. Então, seu corpo responde, tem hipertrofia e você já responde aquela sobrecarga de trabalho imposta de maneira melhor. O que a gente faz para o teu corpo não adaptar? A gente aumenta a sobrecarga externa para fazer com que o teu corpo se adapte de novo. Entendeu? Então, quem falou para você, o profissional, quem quer que seja que falou para você que o seu corpo não sabe contar peso, não sabe, seu músculo não conta. Ah, conta. Conta e conta muito bem. Seus músculos sabem contar. E por quê? Só porque, única e exclusivamente porque sabem contar, é que você tem condições de evoluir e ganhar mais ou menos massa muscular. Tudo vai depender, obviamente, de como o teu treino estiver estruturado, a periodização, enfim, tudo que diz respeito a essa problemática do treino. Então, recapitulando, o que é intensidade? Cara, intensidade é carga, ponto final. Beleza? Intensidade é carga. E aí, dentro desse imbróglio todo, a gente podia falar sobre a percepção subjetiva de esforço. O que é percepção subjetiva de esforço? É uma tabelinha super interessante que também ajuda muito a gente saber o nível de intensidade das séries que a gente faz durante o treinamento de musculação, que trabalhar com repetições de reserva, por exemplo. A gente estabelece um teto de 10 repetições. Aí, só ali você já tem vários quadrinhos para você avaliar qual nível de intensidade foi a tua série, se você conseguiria fazer mais 2 repetições, se você chegou nas 10 tranquilo, se você não conseguiria fazer as 10 repetições. Aí essa percepção subjetiva de esforço é muito interessante, porque a gente controlando isso, juntamente com a carga, a gente consegue controlar e ter muito resultado. Muito resultado mesmo. Tá? Então é super interessante para vocês que estão me seguindo. Eu vou ver se eu disponibilizo em uma postagem no meu feed essa tabela de percepção subjetiva de esforço, ou percepção de esforço subjetivo, enfim. É muito interessante utilizá-la para a gente manter o nível de intensidade do nosso treino. Tamo junto, Valéria. Boa noite. Bom te ver por aqui. Tá? Prazer. Enfim, a partir de tudo isso, a partir desse entendimento, dessa confusão toda, e agora que vocês já me entenderam o que é a intensidade no treino de musculação, o que é melhor como que a gente faz para deixar o treino mais intenso? Qual atitude, qual ação eu preciso tomar no meu treino para deixar o treino mais intenso? É só aumentar a carga que deixa o treino mais intenso? Sim e não. Sim e não.
Como que eu faço então para deixar meu treino mais intenso? Antes de eu te explicar como que você faz, eu preciso te explicar uma outra coisa que é muito importante, tá? Então, entenda. No treino de musculação, na sessão de treinamento, você exerce uma quantidade de trabalho, tá? Lá nas aulas de física, lembra o que é trabalho? Força vezes o deslocamento? Então, no treinamento de musculação, você também exerce uma quantidade de trabalho. E isso está totalmente relacionado com a intensidade e volume de treinamento. Ou seja, é o que chamamos de volume load, tá? Mas a gente pode considerar a intensidade como sendo calculada em tonelagem, em quilos. E a gente consegue calcular essa intensidade em quilos, em tonelagem, a partir dos dados que você controla sobre o teu treinamento. Como assim, Alan? Como que eu vou conseguir saber quanto de peso que eu levantei no meu treino? É simples. A quantidade de trabalho é referente à quantidade de peso que você conseguiu levantar durante o seu treino. E como que você faz o cálculo da quantidade de trabalho do teu treino? É simples. Exemplo, vamos calcular a quantidade de trabalho total do treino de costas de hoje. Como que você vai fazer? Você, para calcular a quantidade de trabalho de uma série apenas, você vai fazer a quantidade de peso, de carga que você utilizou naquela série, a quantidade de repetições que você utilizou naquela série e a quantidade de séries. Ou seja, para ficar mais claro ainda esse exemplo, você vai multiplicar esses três valores e o produto dessa multiplicação vai ser dado em tonelagem, ou seja, você vai ter a intensidade daquela série. Exemplo, vou fazer uma puxada, ok? Vou fazer uma puxada aberta lá no pulley. Eu fiz uma série, eu fiz com 60 quilos e eu fiz 12 repetições. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar 1 vezes 60 vezes 12 repetições e ali você vai ter a tonelagem referente àquela série. Ou seja, se você fez 3 séries com 60 quilos para 12 repetições, só aí você já consegue calcular a tonelagem de 3 séries. Contudo, as cargas podem ser variantes, né, dentre as séries. Então o que acontece? Você precisa controlar o número de repetições e a carga que você faz, que você utiliza nas séries, porque isso determina a quantidade de trabalho que você fez, que você realizou naquelas séries ou no total daquele treino, enfim. Então a gente tem como controlar isso, a gente tem como saber quanto de intensidade que eu empreguei naquele treino, qual foi o volume load, quanto de tonelagem que eu levantei naquele dia, de quilos, quantos quilos eu levantei naquele dia, né, referentes ao número de séries, repetições e carga que eu utilizei num exercício, em todos os exercícios, enfim. Existe essa maneira da gente controlar, beleza? Então agora que você já sabe como que faz para você ficar inteirado, para você saber quanto de peso, né, quanto de intensidade você empregou naquela sessão de treinamento, fica muito mais fácil da gente conseguir aumentar ou diminuir a intensidade. Mas como o tema da live aqui é como a gente aumenta a intensidade no treino, existem 3 maneiras. A gente pode aumentar a intensidade aumentando o número de repetições, quantidade de carga e número de séries. Beleza? Então, assim, a maneira que eu sugiro mais segura de aumentar a intensidade seria aumentar uma sériezinha apenas. Só que, cara, aumentar uma série num exercício, ou melhor, se você aumenta uma série em todos os exercícios, você pode estar aumentando aí talvez 50% do volume de trabalho. Você vai aumentar muito a intensidade.
E nem todas as pessoas têm essa demanda de tempo para aumentar tanto assim a carga de trabalho durante o treino, né? Sei que a realidade da maior parte das pessoas que treina é ter 1 hora e meia. Poucas são as pessoas que têm 2 horas para treinar. E aí, às vezes, não dá para fazer um treino tão volumoso, com uma quantidade de séries tão alta assim. Então, o que eu sugiro? Eu sempre gosto de aumentar a carga. Eu sempre aconselho os meus clientes, as pessoas que gostam de treinamento, que me perguntam sobre o treino, eu sempre falo essas duas coisas. Qual é a melhor maneira de proceder no que diz respeito à intensidade? Aumenta a carga, tenta fazer o máximo de repetições que você consegue com determinada carga, sempre tenta progredir a carga, porque só essa progressão de carga por si só, ela já sinaliza um estímulo de mecanotransdução para a tua musculatura. Isso gera uma cascata muito grande de eventos bioquímicos que colaboram para a hipertrofia muscular. Então, sobrecarga externa é primordial para que haja hipertrofia muscular. Tem que haver sobrecarga externa, tem que haver aumento na sobrecarga externa. Então, essa é uma coisa que não pode ser negligenciada. Ah, mas a gente só aumenta o peso se for de 10 e 10 quilos? Claro que não. De 2 a 20% é aumento de carga. Então, não despreze os pezinhos, aqueles traquinas de 1 quilo, por exemplo, aquelas anilhas de 1 quilo, de 2,5 kg. Não despreze isso, porque aquilo faz muita diferença quando diz respeito ao volume load, à intensidade. Quando diz respeito a esse cálculo que eu ensinei aqui a vocês a fazerem, cara, isso faz muita diferença. Então essas pequenas anilhas, elas não podem ser desprezadas, entendido? Então, nunca despreze essas pequenas anilhas. Faça sempre o máximo de repetições que você consegue com determinada carga. E aí é que entra uma charada, que entra um outro tema de uma próxima live que eu vou fazer, que é a periodização. Você não vai sempre conseguir, para você começar a ter mais força, aumentar as cargas, você precisa ter periodização, ou seja, você vai ter que ter períodos onde você treina com mais intensidade e períodos onde você treina com menos intensidade. Porque assim, não existe muito essa coisa de inversamente proporcional. Se eu aumento as repetições, eu tenho que diminuir a carga. Não, pelo contrário, você pode fazer mais repetições, no caso 12, 15, sei lá, com o máximo de carga que você conseguir. Você não necessariamente precisa baixar a carga. Acredito que você vá baixar um pouco a carga, porque é comum que você faça menos repetições com mais carga. Muito provavelmente, a mesma carga que você faz para 6 repetições ou 4 repetições num supino, no agachamento, você não vai fazer para 15. Entendeu? Muito provavelmente você não vai fazer. Você vai ter que abaixar um pouquinho. Contudo, à medida que você vai ganhando força, você vai conseguindo suportar maiores números de repetições, quantidades maiores de repetições com mais peso. Então, por isso é sempre importante trabalhar com mais sobrecarga e com mais peso para uma faixa menor de repetições, porque a gente dessa forma vai ganhando mais força, vai gerando mais adaptações para conseguirmos treinar com mais peso, mais intensidade quando a zona de repetições for maior. Então, é super interessante que haja uma periodização de treinamento para que você assim consiga ganhar mais força e treinar com mais peso, mais sobrecarga, mais intensidade, com zonas de repetições maiores. Então é interessante que você consiga fazer o máximo de repetições com o máximo de carga, só que nem sempre vai ser assim, tá? Nem sempre vai ser assim. E mais uma coisa também que precisa ficar entendido: você não precisa treinar com intensidade lá no alto sempre. Claro que não, porque primeiro você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, e ninguém consegue treinar com intensidade muito alta sempre. Ninguém consegue fazer isso, tá? É completamente inviável, é completamente, eu diria, impossível. Você não consegue sustentar uma intensidade muito alta, uma carga de trabalho muito alta de treinos
por mais de 2 semanas, se você estiver fazendo isso de maneira bem feita. Então o treinamento ele tem que ser pensado, ele tem que ser periodizado, e quando for o momento de aumentar a intensidade, tem que ser para aumentar para valer, para a alma sair do corpo, como costumo dizer para os meus clientes. Entendido? Então é assim que funciona o jogo da intensidade, no caso, de aumentar a intensidade. Você não precisa treinar com intensidade lá nas tampas, com a carga lá nas tampas sempre. Mas, sempre que conseguir, progrida a carga. Qual é o momento de progredir a carga, Alan? É simples, quando você bate no topo do range de repetições. Quando você bate no topo do range de repetições, é o momento de você aumentar a carga. Exemplo, se você está numa semana onde você vai treinar num range de repetições, numa zona, num range, vou falar mais simples, numa zona de repetições entre 10 a 12 repetições, se você bate 12 repetições com uma carga X e fez tranquilo, viu que conseguiria fazer mais 1 ou 2 repetições, é sinal de que você já consegue aumentar a carga dentro daquela zona de repetições. Então o que você pode fazer? Você já pode aumentar aí 2, 5 quilos, não sei. Pode aumentar uma plaquinha lá no exercício para começar a gerar mais intensidade, e isso por si só já gera resultado. Acredita em mim, acredita no que eu estou falando, me dá esse voto de confiança, me dá crédito. Acredita no que eu estou falando, isso por si só já gera resultado. O seu corpo sabe ler isso, o seu corpo sabe interpretar esse sinal, o seu corpo sabe transmitir esse estímulo e traduzir esse estímulo como hipertrofia muscular, entendeu? Você vai ficar mais forte agindo dessa maneira, vai ficar mais forte no quesito força e também desenvolvimento muscular e hipertrofia, ok? Então, isso precisa ficar entendido, você não precisa treinar com intensidade lá nas tampas sempre, tá? E outra coisa, não somente isso, como você também não precisa treinar sempre até a falha. Isso é um erro grandíssimo. Você não precisa treinar até a falha. Eu vejo muitas pessoas batendo no peito, enchendo a boca para falar: ah, eu treinei até a falha. Poxa, que bom então que você treinou até a falha. Eu quase nunca treino até a falha. Existem momentos específicos do treinamento que você pode treinar até a falha. Agora, viver treinando todo treino até a falha vai prejudicar os teus resultados. Por quê? Porque treinar até a falha gera um nível de estresse muito grande para o sistema nervoso central, e isso vai fazer com que o teu rendimento durante a sessão de treinamento vá caindo. Então, se você vai falhando no decorrer das séries, o que acontece é que no final do treino você não levantou tanto peso quanto poderia, e isso prejudica aquele volume load que eu falei para você, que eu ensinei vocês aqui. Então, só de prejudicar isso, prejudica a quantidade de peso que você consegue levantar, que você conseguiria levantar no final do treino. Entende? Entendido? Então isso prejudica os resultados. Você... Como é que é, Valéria? Não entendi. O que é novo? Mas isso prejudica muito os resultados. Viver treinando até a falha, só treinar até a falha. E só treinar até a falha não vai te ajudar a progredir a carga. Não vai. O ideal é que o treino seja feito dentro de uma zona de intensidade e com repetições de reserva. Como assim? Repetições de reserva. 1 ou 2 repetições de reserva. O que é repetição de reserva? Você bateu 12 repetições, mas sentiu que podia fazer mais 1 ou 2 repetições além daquelas 12. Isso são repetições de reserva. Esse é um nível seguro. E a hipertrofia de quem trabalha com repetições de 1 ou 2 repetições de reserva e de quem treina até a falha é a mesma. Então o que é melhor? Treinar até a falha e poder ter o seu rendimento prejudicado no final do treino, ou treinar com 1 ou 2 repetições de reserva e conseguir levantar mais peso no final do treino? Respondam vocês mesmos. Essa informação é nova para você e para muita gente, porque a informação que as pessoas mais ouvem, né, na sala de musculação é que tem que treinar até a falha. É o jargão do marombeiro. Treino bom é treino até a falha. Tem que ser até a falha, tem que ser até a falha. E não tem que ser até a falha. Quem está dentro do meu time de consultoria
quase nunca, para não dizer nunca, treino até a falha. Eu não ensino meus clientes a treinarem até a falha. Não ensino eles treinarem até a falha. Meus clientes treinam dentro de uma zona de repetições. Eles não treinam até a falha. E todos têm excelentes resultados. Todos progridem carga, todos desenvolvem força. É assim que funciona o jogo. Não precisa treinar até a falha. Precisa desenvolver força, aumentar a sobrecarga e ir trabalhando com a progressão de carga. E isso por si só já vai ditando os resultados. Então, dentro desse imbróglio todo, o que é melhor? Eu sugiro sempre que as pessoas que me perguntam, que estão comigo dentro do meu time, aumente a carga. Eu sempre gosto de trabalhar com a progressão de cargas. E dentro dessa progressão de carga, a gente vai conseguir sim aumentar o número de repetições. É fato, não tem como isso não acontecer. Mas uma das maneiras mais seguras da gente aumentar a intensidade nos nossos treinos é aumentar uma sériezinha num exercício. Então, sei lá, se faz 3 séries no supino, você quer deixar teu treino mais intenso e levantar mais peso no final do treino, você pode aumentar uma série no supino. Treinamento é muito dinâmico. Esse universo do treinamento é maravilhoso, é por isso que eu sou apaixonado, porque a gente mexe numa variávelzinha e todo treino muda. Você não precisa mudar de exercício, você pode mexer numa pequena variável que já vai causar uma mudança estrondosa. Você não precisa ficar mudando de exercício sempre. Um treino diferente não é um treino que você muda de exercício. Um treino diferente é onde você mexe numa valência, numa variável como essas. E isso por si só já torna o treino muito diferente. Porque para e pensa comigo. Se fazendo 3 séries de um determinado exercício com uma carga, você juntando o somatório dessas 3 séries com essa carga, supondo que você, sei lá, faça 10 repetições com 30 quilos em 3 séries. 30 vezes 10 dá 300. Vezes 3 dá 900. 900, beleza? Aí suponha que ao invés de 3 séries, você faça 4 séries. Então, você passa de 900 quilos que você levantou em 3 séries para 1.200 quilos em 4 séries. Olha isso. A tua carga de trabalho aumentou subitamente, aumentou muito. E você acha mesmo que o seu corpo não sabe quantificar isso? É claro que sabe. Seu corpo é muito mais inteligente do que você e muito mais inteligente do que o professor do salão da tua academia. Muito mais. Tá? Então, treinar com intensidade lá nas tampas sempre é contraproducente. Não é muito interessante. A gente tem que ter períodos específicos para treinar com o máximo de intensidade no treinamento. Beleza? E qual que é a minha opinião para finalizar esse assunto, para finalizar essa problemática toda? Sempre procure aumentar a sobrecarga. Sempre procure aumentar o peso, os quilos, as placas, anilhos, enfim, a maneira como você achar melhor. Beleza? Sempre tentar treinar, se desafiar. Isso torna o treinamento belo. Isso gera beleza, o desafio de treinar cada vez mais pesado. Você se desafia, você rompe limite, você desenvolve força. Não é aquele treino de ficar sentindo queimar, um monte de drop set, sabe? Um monte de 1 milhão de repetições. Eu não estou falando que esse treino não tem valor. Eu não estou falando que esses métodos de treinamento não são interessantes, são ineficazes. Não estou falando isso. Eles funcionam, eles têm eficácia, eles têm sim eficácia, mas nada tem mais eficácia, eu garanto a você que está me ouvindo, do que progressão de intensidade, progressão de carga. Intensidade na musculação é isso, sobrecarga, beleza? Sobrecarga é sinônimo de intensidade na musculação. Não é sentir queimando, não é sentir o coração sair da boca, não é suar, não é sentir o coração bater a mim, não tem nada a ver com isso. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido isso e estou abrindo agora o espaço para dúvidas. Beleza? 3 minutinhos para dúvida. Se não tiver dúvidas, eu vou encerrar porque eu vou jantar, que eu estou cheio de fome. Beleza? Vamos lá? Temos dúvidas? A hora é essa.
Manda sua dúvida aí que eu respondo. Pode ser sobre esse assunto ou sobre qualquer outro, não tem problema. Estou aqui para ajudar vocês a responder. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Eu já quero agradecer a vocês e pedir, por favor, que vocês que estão aqui assistindo, tirem um print da tela aqui, repostem nos stories de vocês e me marquem. Poxa, isso ajuda pra caramba, vamos fazer essa comunidade aqui crescer, beleza? Se puder dar essa moral, eu vou ficar super, super, super agradecido, beleza? Mais um minutinho aí, acho que não temos perguntas, né? Vou encerrar aqui, tá bom, galera? Super abraço para vocês, tenham uma boa noite, excelente semana, Deus abençoe vocês, tamo junto sempre, acompanhe as postagens aqui no Instagram, todo dia tô liberando postagens sobre treino para ajudar vocês a terem mais resultados, quebrando mitos, ensinando sobre treino de musculação, todo dia tem postagem no feed aqui, todo dia tem caixinha de perguntas nos stories, então interage aqui comigo que eu tô sempre aqui disponível para ajudar você a ter mais resultados. Beleza? Tamo junto sempre e até a próxima. Valeu!